uma Nossa. coca. Então. Sim, sim. E eu entendi que você estava falando nesse sentido Isso, originário. exato. Né? Que a gente chama em filosofia de materialismo atomista. Né? Por causa do Epicuro, do Demócrito, na Grécia e tal. Ó, eu vou te dar uma resposta bem cuidadosa, que é o seguinte. Até onde a gente consegue ter alguma certeza empírica, aparentemente tudo é matéria. Mas nós não temos como assegurar com absoluta certeza que não exista nada além da matéria. Mas até onde a gente tem teste científico, experiência com raciocínios fundamentados em algo empírico, como eu chamo, empírico em filosofia significa a experiência que você observa, entendeu? Não dá para dizer que exista vida após a morte, mas isso não é garantia, porque a gente seguramente não sabe tudo. Quando os cientistas conversam com você e falam assim, 95% da energia do planeta é matéria escura e energia escura, e a gente simplesmente não sabe nada sobre isso. O que isso causa na sua... Tipo, 95% do universo são propriedades que a gente simplesmente não tem a menor ideia. Então, seja que propriedades forem essas, se elas forem energia, elas são matéria. Então, o problema não é só... o problema é não é se existe algum tipo de matéria ou de configuração de energia que a gente não conhece. A questão é se existe algo que não fosse da ordem de partículas atômicas, mesmo que negativas. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim... se fosse de outra dimensão, algo que não... Algo que não fosse nem do nosso tipo de realidade. Algo que seja, como se fala em filosofia, transcendente. Que transcenda a imanência do ser, que envolve, inclusive, a antimatéria. Certo? Então, assim, dessa ordem que se acha que Deus seja, por exemplo. Os deuses antigos, veja, os mortos não eram dessa ordem. Eles eram só vivo que continuou vivo que morreu e continuou vivo. Né? E que aí virava uma espécie de poltergeist, dependendo da comida que se dava para ele. Ele podia te ajudar a combater as doenças. E o nosso problema é que nós somos uma espécie que sabemos mais do que deve. Aí eu concordo, eu acho que um cachorro é muito mais feliz que eu. Então, a gente sabe mais do que deve, mas a gente não sabe tudo o que precisa pra saber. A gente tá no meio termo de merda. A gente olha o esboço, a gente vê tudo meio embaçado, a gente não sabe exatamente o que é, mas a gente tá vendo. E na maior parte dos casos a gente vai cuidar da vida, né? Vai usar aquilo da melhor forma possível. Vai cuidar da vida. E assim, vai trabalhar, vai pagar as contas, vai arrumar uma mulher ou um cara, sei lá, você vai cuidar da sua vida, né? As mulheres e homens. Ter uma religião. Então, as pessoas costumam praticar religião de forma aderente, como a gente diz, quer dizer, praticante, como se fala, né? Quando elas são sobre perdas, né? A sociologia da religião mostra que quando as pessoas sofrem perdas, elas procuram religião, seja a religião que elas tinham, mas não praticavam, seja a religião que elas nunca tiveram e elas se convertem. Então há uma relação com perda. Perda de saúde, ente querido, filhos, por exemplo. Perder filho, aparentemente, é o pior tipo de perda que pode existir. Então, e aí isso leva normalmente pessoas à religião. Perda de patrimônio, casamento, carreira profissional, sabe? Entendi. Perdas. O que significa que, como nós somos uma espécie basicamente triste, que se diverte de vez em quando, a religião funciona. Então, cara, se tu é uma pessoa... Vamos lá, tu ia ser médico. Daí tu foi pra faculdade de filosofia. E aí tu diz, será que todo mundo que trilha esse caminho que tu trilhou acaba se tornando um cara que não é religioso, um cara que é mais niilista, essencialmente? Será? Sim. Não necessariamente. Não? Acho que você pode... Dá pra você entender das coisas que você estudou, dá pra você entender, olhar o mundo de uma forma diferente dessa tua que tu olha? Por exemplo, dá pra acreditar no... É possível. É claro que eu não consigo extrair de mim mesmo aquilo que eu sou, né? Se eu conseguir, eu sou psicótico, né? Mas assim, eu consigo entender, inclusive porque, por exemplo, eu consigo perceber
que existe muita sabedoria em livros religiosos. Eu percebo isso. Eu não sou aquilo que alguns chamam de ateu todinho, né? Que acha que porque ele é ateu ele é mais inteligente. Eu acho que o ateísmo é a forma mais fácil. Dizem que Deus é bom, o mundo é uma merda, logo ele não existe. Né? Isso a gente chama em filosofia de argument from evil, o argumento a partir do mal, né? É um argumento sério. Eu fiz uma versão corintiana dele, assim, Tá. né? Compacta. Mas assim, é possível, eu acho que dependendo da história de vida das pessoas, que elas de repente façam uma trajetória como essa, como tem muito filósofo que se dedica, que é religioso, muita gente. Eu era muito ateu antes. E eu passei por um processo de perda e acabei me descobrindo bem religioso. Não religioso. Crente. Crente em Deus. Porque o estalo pra me tirar da merda que eu tive foi começar a viver a vida como se Deus existisse e a minha vida importasse. A partir do momento que eu incorporei essas duas coisas na minha mentalidade, as coisas começaram a mudar. Pra melhor. Pra melhor. E isso aí meio que solidifica, meio que dentro da minha cabeça, racionalmente, que a percepção que Deus existe é positiva pra mim. E que mesmo... E aí eu fui olhar os dados, os empíricos e tal, e no máximo que a gente pode chegar é 50% se Deus existe ou não. Sim, cientificamente falando. Não tem. Deus não é uma variável. Deus não é uma variável, como a gente fala em filosofia, passiva de controle epistemológico. O que significa isso? Significa que você não tem como testar se Deus existe. Não tem nem como... Não é nem provar que ele existe. Não tem como testar. Porque você não testa Deus em laboratório. Sim. Entendeu? Então, o ateísmo enquanto tal, do ponto de vista do cético, que é aquela pessoa que coloca teorias contra outras para perceber as fragilidades delas, o ateísmo é o que a gente chama de dogmatismo negativo. Você faz uma afirmação negativa que, por sua vez, não dá para provar. Entendeu? Então, quando você fala 50-50, quer dizer, não dá para decidir mesmo, do ponto de vista estrito. É por isso que se fala, Deus não é uma variável de controle epistemológico. É muito mais uma questão que você chega por história de vida, por coisas que você sofreu, por um certo temperamento, uma certa sensibilidade. Então, agora eu queria te perguntar uma coisa. Você disse que você estava numa bad, numa bosta, começou a pensar que a vida importa, Deus existe, e você veio parar aqui? Como é que foi essa história? Cara, você conhece o Jordan Peterson? Claro. Então, esse cara foi o cara que eu assisti a palestra dele, que ele tem uma palestra de, sei lá, são vários episódios, que ele pega a Bíblia e ele meio que seca, faz uma meta-análise da Bíblia e seca. E essa meta-análise dele me ajudou muito a entender meio que o jogo que eu tava jogando, tá ligado? E foi a partir desse cara aí que eu comecei a falar, tá bom, vou mudar essas coisas que eu percebi que ele tá falando, essas mentalidades, eu vou mudar e eu vou ver o que acontece. Você viu o curso dele online? Online, é de graça. Não o livro dele. Eu comprei o 12 Regras pra Vida também. Não esse. O livro a partir do qual ele construiu toda a teoria dele sobre o significado. Esse eu não li, é grandão, não lembro o nome dele. Caralho, que merda, mano. Ele inclusive voltou a fazer vídeo, ele tinha ficado Ele ficou internado um tempo. Ele teve crise com um remédio... Foi, tava viciado em alguma coisa, né? Porque o YouTube mata, até o cara mais filósofo, pica, não consegue lidar com essa energia que é a internet, que é milhões de pessoas julgando seu trabalho. E ele ficou muito exposto lá. E ele se expôs. Eu não tenho essa questão porque eu não sei nada que acontece nas minhas redes. Que bom. Quem sabe são as meninas da DOCA. Sim, a Camila, que está aqui, por exemplo. Ela que administra minhas redes. Então, eu entendo bem o que você está falando. E o Peterson, ele ficou de fato muito exposto, né? Queriam destruir ele, porque ele deu ferramentas intelectuais para quebrar toda uma narrativa que estava permeando a mídia lá nos Estados Unidos, entendeu? E aí as pessoas que se aproveitavam dessa narrativa viram, pô, o cara tá destruindo a minha narrativa, mano. E começaram a atacar ele. Então, esses acabaram sendo descobertos, são caras, tipo, muito poderosos. A maior parte da mídia escrita lá nos Estados Unidos são mídias que atacaram o cara, tentaram destruir, tentaram descreditar, tentaram falar que ele era machista, sexista, tentaram falar que ele era,
racista, tudo. Aí, a pouco começa transfóbico. Transfóbico também. Acusaram ele, né? Inclusive, foi a primeira coisa que Foi o primeiro acusaram. problema, foi que ele era transfóbico. Lá em Por causa Canadá. daquele lance do pronome neutro lá que ele ficou puto. Sim, porque ele é contra o Estado ter o poder de compelir você a usar um tipo de jargão, um tipo de fala. Assim. É, que leva em conta a ideia do gênero social, né? Então, Jordan Peterson é um grande cara, assim. Agora, eu, um pouco por temperamento, assim, eu nunca pensei, ainda que tenha redes sociais e no canal eu respondo perguntas de seguidores, né? A gente seleciona algumas e eu não falo o nome da pessoa, mas se foi você que fez aquela pergunta, você vai reconhecer, né? Porque eu repito a pergunta. Esse é o meu contato. E assim, eu não sinto nenhuma falta. Que bom, cara. Zero. Eu não Esse- tenho curiosidade nenhuma. É um jeito incrível de levar tipo, se livrar das redes sociais. Por exemplo, eu me mantenho longe do celular o maior tempo possível. E isso é recente. E isso tá me fazendo muito bem, cara. Tô dormindo melhor, sabe? Tô falando sério. Não, eu acredito. Esse Eu lance acredito. de ficar colado nisso daí, olhando tudo o tempo inteiro, não sei o que, eu não sou esse cara. Não, assim, não posso mais ser esse cara. Isso já... Por exemplo, eu tenho um Instagram, mas eu não tenho nem no meu celular. Quem tem o acesso ao meu Instagram é a Camila e a minha filha, que também deve adorar. trabalha. E de vez em quando vê umas coisas e fica puta. Ah, fica puto. Mas assim, quando eu tenho live, né? Porque eu faço live do Instagram, eu vou na casa da minha filha fazer no celular dela, porque eu não quero nem ter o Instagram aqui. Eu faço lives em uma porrada de ferramentas depois da pandemia, né? Zoom, StreamYard. TikTok. TikTok não cheguei ainda, Não, mas... tá ainda nessa. Imagina ele fazendo uma dancinha no TikTok. Não. dança TikTok filósofa. não. Mas assim, eu Pega acho uma toalha, joga por cima da cabeça. alguma coisa Dá uma assim, lustrada. né? Ou então arrancar todas as páginas de um livro que você detesta. Não, as coisas assim, não. Mas eu acho que essas redes sociais, de fato, elas podem ser bem tóxicas mesmo, como se fala por aí. Mas acho muito difícil a maior parte das pessoas escapar, porque inclusive para a geração mais jovem, ela é ferramenta de trabalho, né? Pois é. Pois é. Esse Pra é o mim problema. é uma ferramenta de trabalho também. Eu uso ela por exemplo, eu uso o Twitter. É meio que como se fosse um menu de, sei lá, potenciar as pessoas pra eu trocar ideia. Daí eu fico com aquele troço aberto o dia inteiro, vendo o que tá rolando de interessante ali. Mas só o tempo que eu tô no computador. O tempo que eu não tô ali, eu quero a maior distância possível dessas coisas. Porque senão eu vou pro espaço. Eu já fui uma vez, então tá tranquilo. Eu acho Você já que foi pro espaço? Já E como fui é pro ver a espaço. Terra do lado de fora? Cara, Ela é redonda? Ela é plana. Ela é redonda, né? Ela é uma pizza. Ela é redonda, mas ela é plana. A pizza é redonda, mas é plana. Não, a Terra é oca, tem um sol dentro. É, e dinossauros e mamutes. Mamutes. Uma vez um terraplanista falou para os meus alunos que a Terra era plana, é óbvio. O centro é o Polo Norte e a extremidade é uma esfera, que nem uma pizza. E essa circunferência exterior é a Antártica. E ninguém deixa a gente chegar lá, porque senão assia. Aí começa. O que eu acho incrível nessas teorias de baixo repertório e pobreza espiritual, inclusive, é como elas são pobres de linguagem. É por isso que eu acho o filme tão ruim, Nosso Lar. Entendi. Que eu acho é uma coisa assim tão... Rasa. Tipo, a gente tá 300 mil anos tentando juntar uma ideia com a outra e vem um bando e junta umas ideias idiotas, assim. Entendeu? Porque, assim, dizer que a explode a Antártida... ideia, né? A Antártida, isso é. A Antártida, na realidade, é a esfera da pizza e que o Vaticano, a CIA, o governo americano não deixa a gente chegar lá. Olha que ideia mais idiota. Quer dizer, só pode ser alguém que fica em casa olhando pra parede. Mas o que você acha Mas de... tirando essa parte idiota da coisa, você pegar assim, fato que a Terra não é plana. Ela não é plana. Sim. Mas a gente conversou com um cara aqui que eu nem esperava que ele fosse soltar essa aí, que ele era terraplanista, e acabou que a gente foi conversando o tempo inteiro sobre isso. E a sabedoria por trás, na verdade, além do fato físico da Terra plana, no caso dele, tem toda uma ideia de
enaltecer o ser humano do ponto de vista de, porra, o globalista fala que você é um merda, você não vale nada no universo. Você é um ponto no espaço. Ele diz que, pô, se a Terra é plana, portanto, Deus existe, porque foi Deus que criou a parada toda. E daí... É uma parada infantil pra caralho, né? Mas aí dá pra ele um sentimento de importância que meio que muda o jeito dele de encarar a vida. E eu acho que ele pega em algo importante aí, os terraplanistas. Eu acho que eles... É sério, mano. Eu acho que eles são um sintoma de um defeito na nossa cultura atual. Qual defeito? A gente não consegue passar propósito pras pessoas. Mas e quem disse que tem propósito? Mas não importa se tem ou não. Agora fudeu. Aí fudeu. Se é pra gente discutir a sé, quem disse que tem propósito? Eu espero que tenha propósito, né, Não, cara? uma coisa é dizer... Você não falou que eu era niilista? Aham. Então vamos nessa. Agora vamos. Então, Agora nessa. vamos, bora. Então assim, ó. Se uma coisa é eu dizer que pessoas podem encontrar propósitos na vida delas. Por exemplo, eu encontrei um. Eu fui pra filosofia de forma obcecada, certo? Apaixonada, digamos assim. Eu acho que algumas pessoas têm essa experiência em algumas outras atividades. Eu acho que grande parte da humanidade não tem nenhuma vocação especial para fazer coisa nenhuma, porque a gente não evoluiu no ambiente de trabalho e profissão, certo? A gente começou a ter trabalho e profissão ontem, certo? Então, assim... Mas a gente sempre teve função, né? Hã? A gente sempre teve uma função social. Quando a gente era Que é a mesma coisa que caçador-coletor... trabalho. Não é a mesma coisa. Uma coisa é você fazer um psicotécnico para alguém e dizer que ele tem vocação para engenheiro. Sim, Entendeu? sim. É disso que eu tô falando. Entendi. A gente Outra não... coisa é Depois o bater cara- prego. Prego não, mas você quebrar pedra para cara fazer uma nascer sabendo faca que e ele abrir a barriga precisa. de um bicho. O cara nascer entendi. sabendo que ele precisa matar um bicho pra comer é diferente dele... De você fazer um psicotécnico e dizer, olha, você aqui pode ser médico, você tem essa área de artes. Mas é que eu tenho vocações. dificuldade em não acreditar que cada pessoa tem algo pra agregar na vida, entendeu? Sim. Pode ser que não seja tipo, porra, não vai ser o cara que vai descobrir nova teoria do buraco negro, caralho. Mas o cara, ele vai ser um artista. Não artista, porra, menosprezei os artistas. Deixa eu pensar em outra coisa aqui. Você vai Qualquer se coisa que fuder tu falando falar, isso. qualquer Você vai se coisa. fuder. Vai ter que pedir desculpa pra esse mundo inteiro cheio de gente que enche a paciência. Não, mas tudo Presta toda hora eles atenção. tentam me Eu não cancelar. acho que todo mundo tem alguma coisa pra Sim, trazer sim, pro mundo. Não porque todo mundo não seja importante. É que eu acho que essa noção de importância, na realidade, ela serve pra gente achar que nós temos alguma coisa pra dar pro mundo, sabe? A maior parte da nossa vida é levada em a gente tentar resolver problemas. A gente continua sendo um ser que precisa comer, precisa dormir, precisa reproduzir e precisa morrer, certo? E lidar com esse fato. Quer dizer, a gente não resolveu o problema. Se a gente pegasse uma máquina do tempo, certo? E viajasse 200 mil anos atrás e falasse as línguas, mas é uma hipótese, né? Chegasse lá e falasse, fosse com Cro-Magnon, fosse com Neandertal, certo? E ele perguntasse para nós, e aí? Vocês resolveram? A gente morre e continua vivo? A gente não sabe porra nenhuma. Zero. Nada além do que se sabia 250 mil anos atrás. Sobre isso, não se Nada. sabe mesmo. Sim, sim. E sobre essas questões, por que eu existo? O Neandertal ia te perguntar. E aí, por que a gente existe? Não sei, talvez tenha um sentido, uma missão. Tudo isso é muito abstrato, certo? Subjetivo. A gente continua... subjetivo... Se eu acredito numa... Veja bem, para mim pode ser subjetivo que eu tenho 50 milhões de euros. Na realidade, eu não tenho. Sim, sim. Deus ou entidades do mesmo tipo é da mesma ordem. Não depende se eu acredito para existir. Ela deve ou não existir, independente se eu acredito ou não. Sim, sim. Certo? Porque achar que a crença é importante porque eu preciso dela é uma afirmação psicológica. Não tem nada a ver com a realidade objetiva. Deus existe ou não, independente de eu acreditar nele ou não. Sim. Eu posso achar que Deus existe, isso me faz bem, certo? Como muita gente acha que faz, e provavelmente sim, na maioria dos casos, mas isso não diz nada acerca da existência da tal entidade suposta chamada Deus, ou seja lá o que for. Sim. A mesma coisa vida após a morte, ou ela existe, ou ela não existe. Não depende do que eu acredito. Eu posso entender que acreditar na vida após a morte me faz bem, mas isso é da mesma ordem de falar
que eu só gosto de transar com a mulher vestida de freira. Certo? Tem a ver com a vida psicológica. Sim, sim. Não tem nada que ver com nenhuma realidade além disso. Sim. Então, assim, nesse sentido, quando eu falo propósito, eu não estou falando que pessoas não possam encontrar propósitos pelas razões as mais variadas. Eu não acho que uma pessoa encontra um propósito porque ela acorda de manhã e diz, eu vou procurar um propósito. O que ela vai encontrar é o carro que ela quer comprar, um desodorante, ou eu resolvi ajudar todo mundo na humanidade. Ela inventou isso. Só vai funcionar se não for só racional, entendeu? Que nem no teu caso. Você disse que você passou por uma situação ruim, e aí você começou a ver um curso, e esse curso fez sentido para você. Sim, sim. Certo? E como fez sentido para você, impactou o resto da sua vida. E fez sentido prático. Uhum. Né? Como o sentido normalmente tem que ser prático. Quando eu perguntei quem disse que tem propósito, eu estava falando propósito maior. Uhum. Eu entendo que pessoas encontram propósitos da vida, eu mesmo encontrei um, mas isso não significa que eu acho que dá para exportar esse propósito. Dá para eu pôr no papel, como muita gente tem mania de perguntar, e aí, que conselho você dá para alguém que está fazendo medicina e tem crise com a profissão? O conselho que eu dou é tome cuidado pra caralho. Eu fui muito disciplinado, fui um obsessivo na minha trajetória, focado e dei uma sorte do caralho. A maior parte das pessoas que largam medicina para fazer filosofia se fode. Ah, sim. Com certeza. Quase todo mundo se fode. Certo? Sim. E aí, quando você tem 22 anos, 25, você se fode, mas tá ainda bonito. Mas aí tá Você- jovem É, e tá tal. jovem, tem É. 25 anos, parece que você é meio radical. Aos 55, você só é pobre, ressentido, fudido. E aí você, de repente, vira até terraplanista. Por quê? Porque o terraplanismo diz que a gente tá no centro do universo. É. O universo Faz não tem sentido. centro. Ele é uma circunferência cujo centro não está em lugar nenhum e a circunferência em toda parte. Quer dizer, É não bizarro. tem Não tem nem centro. como imaginar não direito. tem centro. É uma coisa que está... E o terraplanismo, nesse sentido, ele é mais infantil ainda. Porque ele diz assim, não, você acreditar que a Terra é plana, Deus criou a gente, colocou a gente aqui, é tipo voltar pro criacionismo, né? Aliás... Mas tá é o assim com criacionismo. Eles, né? Eles estão assim, É, né? sim, eles são Não, o muito- criacionista não necessariamente é terraplanista. Ah, Não, sim, mas sim, eu mas acho que o eles são- terraplanista é necessariamente criacionista. É. Todos que eu conheci são Sim. Sim, sim. criacionistas. É. Mas será que não é o negócio que Nietzsche falou? Que todo mundo ia ter que encontrar o próprio Deus, encontrar o próprio propósito. Não é uma parada assim? O que não significa que ele estava certo, né? E nem significa também que existe algo metafísico predestinado pra você. Eu acho que não existe nada de metafísico e nada predestinado. O Nietzsche, ele fez uma profunda... O Nietzsche é filho do Schopenhauer, né? Então, filho no sentido filosófico, né? Herdeiro. Então, ele é alguém que passou pelo trauma da filosofia do Schopenhauer, que é afirmar que o cosmos, a natureza humana e tudo que existe é movido pela tal vontade louca, incontrolável, insaciável e cega, que eu falei no começo. Quer dizer, o Schopenhauer, ele estabeleceu uma ruptura, o pessimismo do Schopenhauer, quando você me perguntou, ele estabeleceu uma ruptura na história da filosofia, por isso que ele é tão importante. É considerado o primeiro filósofo irracional. Não que ele fosse doido, mas que entende que o ser da realidade não é nenhuma harmonia, nenhum equilíbrio. É louco. Isso está nos animais, está na gravidade, está nos cometas que bate por aí, está no É o nosso... caos. É o caos que, na realidade, é fruto de um impulso contínuo que o Nietzsche assimila essa ideia. Só que ela vai chamar de vontade de potência, né? Ele assimila essa ideia, ele faz um percurso super destrutivo da religião, dizendo que se você acredita em Deus, você é um ressentido, covarde, bundão, certo? Ele critica a moral, dizendo que a moral é uma invenção dos fracos, para controlar aqueles que não têm medo da falta de sentido da vida, certo? E ele faz uma crítica da metafísica, dizendo que Platão era um ressentido chique que inventou uma dualidade do mundo imaterial perfeito e disse que esse mundo aqui é uma merda. Então, essa coisa que o Nietzsche falou que as pessoas têm que encontrar o sentido, na realidade o Nietzsche estava imaginando que iria existir um além do homem, como ele falava, que seria alguém que ele definia como não terá necessidade de nenhum artigo de fé. Então, isso que o Nietzsche fala de encontrar sentido não é um artigo de fé. É você ter uma vida estética, como se fala em filosofia. Se você perguntar para o Nietzsche qual é o sentido da vida, ele vai dizer para você que é o gosto. O gosto. O gosto é você
viver as sensações. É você viver a vida com paixão, certo? Essa é a utopia nietzschiana, porque isso é uma utopia. Você consegue de vez em quando é mais jovem, você talvez, se der sorte, consegue mais. Depois de uma certa idade fica mais difícil, né? Mas, assim, é a ideia do pathos, como se fala no grego. É você viver surfando na onda do acaso, né? Da contingência, como a gente fala. Zero sentido no horizonte, certo? Mas você perdeu o medo dessa falta de sentido e você se identificar com essa fúria criativa. Aquela ideia de tudo que tenta me matar e não me mata me deixa mais forte. E aí eu posso encontrar sentido numa determinada coisa, você pode encontrar em outra, mas é aquilo que o Nietzsche chama, os nietzschianos chamam de vida autoral. Para o Nietzsche, a vida deve ser uma obra de arte, a sua própria vida. Você deve vivê-la com tesão, com coragem, sem esperar nada em troca. É bonito pra caralho, sedutor pra caralho. Eu acho que é passível de ser feito em alguma medida, dependendo de condições prévias, mas é completamente fora da maioria das pessoas conseguir viver desse jeito. Até os 20 anos talvez dê, se ela dê sorte. No final ela começa... A realidade bate na porta. A realidade bate na porta. Tá, o princípio de realidade que falava o Freud bate na porta e normalmente quando você não abre, chuta a porta. Não adianta só ignorar, né? Ela vai te pegar. Ela vai chutar a porta, a realidade vai entrar por dentro de você, pela sua cabeça, pela vida que é uma coisa fora de controle. Verdade. Mas você acredita na potencialidade de todo mundo alcançar isso? Não. Você acha que tem gente que simplesmente nem se quisesse ele conseguiria? Eu acho que o Nietzsche, ele segue um caminho... O Nietzsche foi o primeiro filósofo que eu estudei sistematicamente na graduação. Me encantei com o Nietzsche justamente, eu via de uma formação no Freud, e Nietzsche, Schopenhauer e Freud são razoavelmente próximos do ponto de vista da concepção de ser humano. Né? Claro que Schopenhauer e Nietzsche não são médicos psicanalistas, né? Não inventaram tratamentos. Mas, assim, o Nietzsche ele faz uma excelente crítica ao ressentimento. Ele compreende muito bem, digamos assim, o ethos do herói trágico. Quer dizer assim, a vida não tem sentido nenhum, porra nenhuma, mas eu vou pra cima dela, certo? Tem uma Vou fazer sentido nessa merda. Foda-se, né? Mas é assim como quem vai pra guerra, certo? A tragédia é um tipo de literatura produzida numa sociedade guerreira. A sociedade grega era guerreira, né? A filosofia nasceu no meio de uma sociedade guerreira, né? E eu acho isso tudo do caralho no Nietzsche, assim. Acho que a crítica que ele faz à religião é bastante sólida, né? Tanto a que ele faz, quanto o Freud faz, quanto o Marx faz, né? O que não significa crítica a Deus, porque Deus você não tem como pegar de jeito nenhum. Mas a organização psicológica e social das religiões. Mas o super-homem é uma utopia. Eu acho e o quase... super-homem. É esse tal homem... Que assim, pode transcender. Que transcende. Eu acho que a maior parte começa a sonhar com o super-homem e acaba tomando remédio mesmo. Pode ser. Entendeu? Antidepressivo. Sim, mas seria se o super-homem fosse facilmente alcançável, ele também não seria um super-homem, né? É que o super-homem do Nietzsche a gente acaba associando a ideia do super-homem ao super-homem do Nietzsche, que ele chama um homem além e acima do homem. Essa utopia do homem que não precisa acreditar em nada, que não tem medo de nada. Eu acho que algumas pessoas, em alguns momentos da vida, conseguem chegar incorporar perto disso. esse herói. Conseguem incorporar isso porque já tinham elementos psicológicos e de vida, entende o que eu quero dizer? Que por alguma razão tornou possível a ela, de repente, foi muito amado pela mãe, a mãe era do caralho, pensando psicanaliticamente, né? A mãe era do caralho, o pai não era um bosta, também era razoável, funcionou alguma coisa ali. Então a pessoa consegue ter um jogo de cintura na vida, consegue, de repente, lidar com ideias como, olha, não sei se tudo que faço tem sentido, se eu tenho missão, mas foda-se, eu gosto de ir para a escola, eu gosto de trabalhar. Uma certa substancialidade psicológica que torna ela mais possível, de repente, chegar numa condição de vida em que ela seja menos dependente de artigos de fé, que é uma frase do Nietzsche, né? Então, assim...
Agora, a ideia de que isso venha a ser um procedimento que alguém põe em prática e consegue chegar e que todo mundo chegue, eu acho que isso é uma utopia, como o socialismo é uma utopia e como a meritocracia é uma utopia. Entendi. É isso que eu acho. Interessante. É. Né? Sim. Tipo, Você é meio nietzscheano? Você gosta do Nietzsche? Eu era mais. Cara, ó, só pra deixar claro, eu não estudei nada de Nietzsche. Eu não sei, eu sei o que me falaram, filme, palestra. Mas você é simpatizante. Não, eu era mais. Era Agora mais. eu não compro essa versão do mundo. Eu acredito o oposto, mas pode ser que eu seja jovem e ingênuo.